Então, aqui nós temos o exemplar de um daguerreótipo de 1939, né? Então, esse exemplar aí de 1939, ele foi vendido recentemente não, né, há 11 anos atrás, por 1,6 milhões de reais, certo? Então esse daí é um verdadeiro daguerreótipo. Repare na qualidade do material, né, como ele era feito. Repare que aqui também tem essa parte aqui é um mecanismo que ele é movido para trás e para frente. Isso modificava o enquadramento, né, modificava também a profundidade de campo. Aqui é o orifício que tem uma espécie de tampinha. Essa tampinha era removida para poder expor a, a chapa lá dentro, né? Ok? E esse modelo, ele foi desenvolvido por Afonso Giroux. Ele é parente da esposa do Dagui. Então ele que foi o responsável em desenvolver e comercializar esse daguerreótipo, né? Essa câmera de daguerreótipo. Aí, esse cidadão aí chamado William Henry Fox Talbot, ele foi uma das pessoas que melhorou e muito a fotografia. Ele conseguiu desenvolver uma forma de impressionar quimicamente o papel em nitrato de cloreto de sódio. Até então era feito em chapa, né? Chapas de cobre, então era de metal. E tinham muitas limitações com relação ao brilho, né? Com relação não se conseguia manter uma qualidade muito boa durante um tempo e também não conseguia fazer cópias. Então Fox Talbot, ele desenvolveu essa técnica de fazer com que o papel fosse utilizado para poder fixar as imagens. E aí ele conseguiu isso através das silhuetas que era feito registro em papel, né? Ele fazia com que essas plumas, folhas, rendas e alguns objetos fossem registradas, a silhueta, né, o contorno delas. Também no caso de objetos que tinham orifícios, assim, buraquinhos, ele conseguia registrar e deixar no papel. Era como se fosse uma cópia de um objeto em tamanho real. E essa técnica foi transferida para a fotografia. Então aqui nós temos a primeira imagem negativa que foi fixada. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse é o negativo que foi registrado. Isso foi colocado dentro de um daguerreótipo. O papel foi colocado dentro do daguerreótipo. E foi registrada essa imagem negativa. Essa imagem negativa, como era no papel, ela foi colocada num outro papel, também com a química, né, para poder fazer a fixação da imagem, e foi jogado luz em cima. Então essa imagem, ela foi depois, o outro papel, né, foi revelado e virou um positivo, virou uma fotografia positiva. Então ela era fixada e depois ela era embebida. Aqui está dizendo, a imagem negativa era fixada de modo imperfeito com amoníaco ou solução concentrada de sal e até iodeto de potássio. Então, essa aqui é a imagem da janela da Galeria Sul da Abadia de Loch Abbey. Então aqui ela era, como eu falei para vocês, a imagem negativa era transformada em positiva por contato no papel sensível, e esse processo ele foi chamado de talbotipia ou calotipia, que é a evolução do daguerreótipo, né? Então aqui o calótipo começou a se tornar muito mais difundido. Em 1845 o calótipo ele foi amplamente divulgado, né? Nós temos aqui essa foto que é um marco para a questão da fotografia,
que é o estúdio do Talbot. Então repare que já tem pessoas, o processo era mais rápido, né? O processo do calótipo conseguiu ser mais rápido do que o daguerreótipo. Então os amadores começaram a se interessar bastante por esse processo. Reproduziam paisagens, reproduziam pessoas também, conseguiram ter resultados muito bons na fotografia, né? E aí começaram a desenvolver vários ensaios fotográficos nessa época, com temáticas, começaram a trabalhar a fotografia com outras perspectivas, né? Então, por exemplo, aqui é uma foto do estúdio, mas foi denominado, era uma foto de uma série de fotos chamada Jovens Mackenzie, de 1846. Uma foto também que está no livro chamado The Pension of Nature, que é uma foto chamada A Escada, de 1844. Não sei por que é chamada de A Escada, mas tudo bem. Aí vocês podem perceber que como os amadores começaram a trabalhar com fotografia e a pintura começou a ficar meio que restrita a um público pequeno. As pessoas começaram a preferir a fotografia à pintura. E também o trabalho com fotografia começou a ficar muito mais, vamos supor, com cara de pintura, com cara de composição artística, né? Então a briga foi boa. Nessa época tinha muitas pessoas que eram adeptas à fotografia e outros que não queriam saber de fotografia, não queriam abandonar a arte, e isso gerou um certo conflito, mas de certa maneira foi até um conflito saudável. Reparem aqui as fotografias que eram montadas, né, em estúdios fotográficos. Muitas vezes a paisagem desse tipo que está aparecendo aqui na foto da esquerda eram cenários, eram falsos, né? Então aqui a foto das crianças também aqui, numa certa pose, entendeu? Então fotos viravam uma história, né? A partir disso, né, então nós temos aqui uma questão da arte, nós temos a possibilidade de que a foto fosse tirada, né, com mais velocidade, onde as pessoas ficavam pouquíssimo tempo expostas. Então surgiu aqui então uma outra vertente da fotografia. Uma coisa importante deixar bem claro que não era possível, não seria possível que o cinema existisse se não fosse a fotografia. Parece até uma coisa muito óbvia que eu falo, mas claro, né? Como é que vai ter registro de imagem? Mas a utilização da fotografia da forma em que, por exemplo, Edward Muybridge, inglês, ele fez essa utilização diferenciada. Repare que tem um cenário aqui, né, onde está sendo montado todo um artefato para poder fazer um registro com a técnica que ele criou, que é captar o movimento. E ele teve a ideia de posicionar várias câmeras fotográficas uma do lado da outra. Repare aqui, essa casa aqui tem numerado todas as câmeras, e aqui ia passar alguma coisa, uma pessoa, um animal, e ia fazer a captura do movimento quando disparado sequencialmente, né, acompanhando a trajetória da pessoa. Então ele criou esse Edward, desculpa o meu sotaque, Edward criou algo que chama de zoopraxiscopia. Até cuspi aqui. E o que é isso? É isso. Esse é o resultado do experimento dele. Passou-se um cavalo na frente daquelas câmeras e ele registrou todo o movimento do cavalo. Nesse momento, é engraçado que até então ninguém imaginava, mas que o cavalo, dado momento, ele ficava com todas as patas suspensas no ar, né? Até então se achava que o cavalo sempre mantinha uma das patas no solo. Na verdade, percebeu-se que ele, em algum momento, ele ficava com essas patas, com todas as patas, quando estava galopando, né?
ficava com as patas suspensas. Aqui um pouco maior a imagem de todo a estrutura que foi montada. E aí começou a surgir uma coisa chamada uma versão de zopraquiscópio. É um nome difícil. Aonde se registrava, se colocava posicionado lado a lado em forma de disco cada cena capturada, né, pela câmera. Então, com essa tecnologia, os irmãos Lumière, é o nome que você já deve ter ouvido, utilizaram essa técnica e desenvolveram o cinematógrafo. Esse equipamento aí, onde se conseguia reproduzir os movimentos, né, em forma de frames. Aí a gente vê. Mas um detalhe importante é que esse sistema ele ainda utilizava papel, né? Então a pessoa não tinha como fazer projeções, ele só olhava, botava a cara naquele determinado buraco ali e ia passando a imagem, e aí gerava esse efeito de movimento com os frames passando, um sobrepondo o outro numa determinada velocidade, foi feito um cálculo de velocidade para que essa percepção de mudança de quadro não acontecesse bruscamente, né, ficasse natural. Bom, fazendo um resumo aqui do que a gente viu, o que se procurou? Buscou-se melhor nitidez nas imagens. Aí tem a história do diafragma, né, que surgiu a partir da pesquisa das observações de Aristóteles. Buscou-se fixar essas imagens da melhor maneira possível, para que elas não conseguissem, que o prata não reagisse cada vez mais com a luz. Buscou-se diminuir o tempo de exposição, que só dava para registrar fotos de objetos inanimados, paisagem, porque no início eram horas de exposição. E aí, depois que foi resolvido isso, procurou-se promover cópias dessas imagens. Como, né? Então usou-se clara de ovo, usou-se base de vidro e sais de prata, usou-se tisulfato de sódio, chapas de colódio, placas úmidas e placas secas, gelatina e brometo de prata, depois de 1860, né, onde foi o processo mais adequado. Aí, em abril de 1880, George Eastman fundou o que se chama de Kodak. A Kodak, na década de 80 e 90, era líder em equipamentos de fotografia, né? Então, George Eastman fez uma coisa muito importante para a fotografia, que é popularizar cada vez mais a fotografia, baratear os custos do processo fotográfico, né? Então, ele usou chapas secas dentro de uma máquina compacta. Então, vale ressaltar que são chapas, mas são chapas de papel, são retângulos de papel que eram colocados dentro das máquinas, né? Então, aí ele criou a Kodak nessa dimensão. Reparem aqui que tem essa dimensão bem reduzida comparado com a mão da pessoa aqui nessa ilustração, né? Então tinha todo o processo aqui de como se utilizar, ok? Então ela foi em 1888 foi criada a Kodak, a primeira a máquina tipo caixão, que era pequena, leve. Ela vinha com um rolo de papel para 100 exposições. E o preço da câmera carregada custaria $25, com estojo, né? Estojo com 100 exposições. Daí você terminava de fazer as exposições, tirar as fotos, que chama, enviava para a fábrica ela revelava o rolo, mandava de volta para você a câmera recarregada e as fotos reveladas, e por $10, né? Isso gerou uma nova forma de você tirar fotos, né? Registrar com fotografia, utilizar a máquina fotográfica, utilizar a fotografia. Isso revolucionou todo o mercado e todo o conceito da fotografia.
E aí é onde começa a aparecer uma nova revolução na fotografia, onde você troca o papel, né, que começou com chapa de papel, antes era chapa de metal, depois chapa de papel e aí depois virou rolo de papel. Aí troca-se por um outro tipo de material que possibilitava inúmeras aplicações. Um jovem químico, ele fez soluções de nitrocelulose em vários solventes e chegou a produzir uma base de película flexível e resistente. Flexível e resistente. E, mais importante, uma película. Então, em 1889, um ano depois que foi lançada a Kodak, com rolo de papel, saíram para venda os primeiros rolos de película transparente, mas em folhas retangulares e só podia carregar a câmera no escuro. Né? Então o que acontece? Essa película ela possibilitou que se fossem feitas ampliações, porque a luz passava da melhor forma pela cena que tinha sido fixada lá. E aí você conseguia pegar essa película, jogar uma luz com uma lente e ampliar para fazer fotos maiores. Então, mais uma revolução na fotografia, logo depois que foi lançada a Kodak. E em 1891, o único empecilho é que tinha que carregar a máquina dentro de um quarto escuro. Não dava para carregar sobre a luz porque a película não era protegida. Só em 1891 é que melhorou-se essa película colocando ela em carretéis. E aí você tinha a possibilidade de pegar aquele rolo na luz do dia mesmo, colocar na câmera e aí engatar a película de filme, fechar e registrar a cena, né, e fotografar. Esse aqui é uma evolução, né, um esquema falando sobre a evolução da fotografia desde quando ela era uma caixa de madeira, tipo a daguerreótipo, passando por sistema já com ângulos, melhorando aqui a questão do sistema de lente, né, para avançar ou recuar. Aí ela entra na máquina da Kodak, né, que ela é compacta, ela era melhor, com qualidade melhor e tudo, até chegar nesse sistema aqui que a gente conhece, 1925. Então, de 1888 a 1925, que é um sistema que a gente mais conhece de câmera fotográfica, né, você teve aí 40 anos aproximadamente, né, para desenvolver, mas foi uma bela evolução, né? Mas para chegar até aqui, para conseguir sair daqui da caixa da Kodak para esse daqui, a descoberta da tecnologia de película foi essencial. O princípio que é utilizado na câmera fotográfica é esse aqui. Todas elas, apesar do desenho conceitual ser rústico, mas o princípio é o mesmo. É uma objetiva, letra A, que é a lente. É um filme que fica na posição oposta à entrada ao orifício, né? Um mecanismo de foco, que é a letra C, que aqui, reparem que é um mecanismo que faz ir para frente e para trás. A câmera escura trabalhava nesse sistema, mas o mecanismo de foco ele pode estar aqui, normalmente ele está aqui na própria lente, né, no próprio mecanismo de lente. O diafragma, que é o que proporciona a entrada, a quantidade de luz que entra, né, e a nitidez também, que dependendo da variação desse diafragma, da abertura do diafragma, você tem ali uma nitidez maior. O obturador, que é um mecanismo que ele substitui a tampinha, se tira a tampa, expõe e fecha. Antigamente eu tirava a tampa e fechava. Então o obturador é um mecanismo que quando você aperta no botão, ele abre e fecha em dada determinada velocidade que pode ser controlada mecanicamente ou automaticamente, manualmente ou automaticamente. E o visor, que é por onde a pessoa vai enquadrar, saber qual é a cena que está sendo registrada. Nesse caso aqui, esse visor, letra F, ele é um visor direto. E nós temos muitas câmeras de visor direto e outras câmeras de visor indireto. E a gente vai ver isso mais na frente, né? Como é que é.
Então aqui nesse ponto nós chegamos ao momento em que surge a busca pela fotografia colorida, né? Já se conseguiu muito evoluir na fotografia. A Kodak, né, em 1889, com o surgimento da película, já se melhorou muito essa possibilidade de se conseguir a foto colorida. Mas a maior dificuldade durante o século XIX foi fixar a fotografia, porque era o mesmo problema da fotografia em preto e branco no início, mas a colorida tinha a questão das camadas de cores. E aí, metade do século, né, as emoções não conseguiam, não eram capazes de sensibilizar a cor verde e vermelha. E esse era um problema. Conseguia sensibilizar as cores, as outras cores, a amarela, conseguia sensibilizar o azul, mas verde e vermelho não era possível. E a primeira fotografia colorida só foi obtida em 1861 pelo físico James Clerk Maxwell. Então, em 1900, eu vou já mostrar qual seria a fotografia colorida. Tem duas opções, tem duas fotos que dizem que uma é, outra não é, mas não importa, o que importa é que as duas são consideradas a primeira fotografia, as primeiras fotografias coloridas. E em 1904, o London Daily Mirror, ele é o primeiro jornal a trabalhar com fotos, né? Antes você tinha ilustrações e texto. Aí esse jornal foi totalmente ilustrado com fotos. Em 1906, o filme pancromático, ele foi sensibilizado no laranja. Você conseguia ter imagens com tons de cinza e laranja. E também em 1906, os irmãos Lumière apresentaram filmes para revelação a cores, né? Então acabou detonando o filme pancromático e o que os Lumière lançaram, o autochrome, que é o filme de revelação a cores, que não precisava de tripla exposição. Então para eles assistiram que você tinha que expor 3 vezes a mesma cena para poder revelar, para poder sensibilizar as 3 cores. Eu falei de azul antes, mas esqueçam o azul. É verde, vermelho e amarelo. E aí nós temos então essa tecnologia dos Lumière, que você só fazia uma exposição para conseguir sensibilizar o filme, só que tinha que ter uma câmera especial. Então aqui nós temos a primeira, que é considerada a primeira foto colorida, né? E essa daqui também, claro, né, é um nude, também é considerada a primeira foto colorida, né? Agora qual é? Eu vejo mais as pessoas dizendo que é o nude a primeira foto colorida, não, mas não sei dizer exatamente, mas uma delas deve ser, por questão de dias ou meses, sei lá. Em 1920, o Paul Martin, em inglês, ele escondeu uma câmera numa bolsa e conseguiu capturar cenas das pessoas de forma natural, né? Sem que elas sempre ser uma foto que a pessoa fique lá posando artificialmente. Em 1925, são utilizadas algumas partículas de magnésio para conseguir desenvolver um flash. Então era feito uma explosão nessas partículas de magnésio através da eletricidade. Tinha uma explosão realmente e isso iluminava a cena. Então era um pouco tóxico e era perigoso, né? Mas era uma maneira de você conseguir tirar fotos em ambientes com pouca luz, em ambiente fechado, ambientes onde os raios solares eram fracos. Então de certa forma foi uma revolução e abriu a pesquisa para desenvolver flashes melhores, em 1925. Também surgiu a Leica, uma máquina fotográfica que quem gosta de fotografia e quem tem guarda como se fosse um tesouro. Eu já vi uma de perto e ela é bem robusta. Robusta que eu digo assim, com materiais pesados e tudo, é muito legal.
Eu conheço uma pessoa que tem algumas máquinas bem antigas, é um colecionador, e é muito interessante assim você pegar e ver como é que era, né? Essa daqui é a Leica. Repare, né, no modelo tem bastantes mecanismos aqui de regulagem e tudo, né? Quem nunca viu uma máquina fotográfica analógica, você tem uma alavanca que faz com que o filme ele é engatado uma das extremidades, e você aperta o botão de disparo e depois tem que virar a alavanca para poder passar para a próxima pose, né? É bem interessante. Em 1930 aparecem os primeiros flashes fotográficos, né? Então as câmeras já tinham uma velocidade de cerca de um centavos de segundo, um centésimo de segundos, ou seja, já se conseguia capturar cenas com pessoas em movimento, não tão rápido, mas eram cenas em movimento, né? A pessoa podia fazer algum tipo de expressão, a foto não precisava ficar parado durante tanto tempo, isso é interessante. E tinha um flash agora para poder ajudar. Esse aqui é um modelo com precursor de máquina com flash. Nós temos aqui em 1935 a Kodak lançando o primeiro filme cromo colorido, o Kodachrome. Aí sim nós temos uma possibilidade de fotos coloridas mais práticas, com qualidades melhores. Esse é o kit que vinha até com o disco de tutorial, um EP tutorial, não tinha YouTube, né? Então aí tinha que ser de alguma outra maneira. Um guia que vinha com... a pessoa poderia ter aqui uma tabela de luz e velocidade. Aí vinha o Kodachrome dentro desses... Ó, tá aqui ele, é um carretel que você botava aqui, engatava do outro lado, e aí ele era protegido por esse tubinho, né? Em 1936 a Agfa lançou a Agfa Color, só nome difícil. É um sistema também de cromo colorido, concorrente da Kodachrome. O princípio era muito parecido, era um rolo, era só mais um no mercado, né? Mais um modelo no mercado. Em 47 surge câmera de foto instantânea em preto e branco, que é conhecida como Polaroid. Hoje em dia ainda existe Polaroid. São Polaroids de preço bem interessante, bem atrativo. É nostálgico quem tem. O meu filho tem até um aqui do meu filho. Ele ganhou da avó dele um dia desses aí. Ó, uma Polaroid. Aqui você tira o fio, a foto, né, já pronta, abastece aqui atrás com as fotos, né, e ainda virgens, vem numa bolsinha. Esse é o modelo atual de Polaroid, mas o modelo inicial foi esse aí, que vocês estão vendo, certo? Então ela desencaixava dali para poder tirar foto, porque para conseguir um espaço, né, para poder fazer com que a foto ela encaixasse direitinho no papel fotográfico. Em 63 surge a Polaroid em cores e a Stimatic de cartucho 126, que eu já tinha mostrado antes para vocês, essa daqui. Não, desculpa, essa está no lugar errado. Essa daqui é do flash. Essa daqui que é a Stimatic. Tá vendo? Ela já tem um outro tipo de formato. A imagem entra aqui, rebate no espelho, e os cartuchos, né, os papéis, eles ficam deitados, ficam na horizontal aqui, né, recebe a foto, aí depois sai por aqui para frente. Depois que você aperta o botão, a foto sai por aqui para frente, e aí ela vai aparecendo instantaneamente, dado um tempo, né? Então nós temos aqui de 63, né, de 1963 a 2000,
sempre foi a busca pelo refinamento e pelo aperfeiçoamento da fotografia, né, da câmera fotográfica. Então nós temos aqui, ó, todo um processo evolutivo, passando aqui por 1948 até chegar em 1971. E repare que não muda muito, mas você tem tecnologias de lentes, de filmes, de mecanismos de velocidade, de diafragmas que possibilitam aberturas maiores e menores, né? Assim, bem maiores e bem menores, diafragmas obturadores mais rápidos, sensores de iluminação também mais precisos. E aí você vai tendo uma melhoria bem considerável durante esse período. Opa, passou. Aí a gente começa a falar sobre fotografia digital, né? Em 1973 não surgiu a câmera fotográfica digital, mas surgiu o CCD, que é o chip, aquilo que permite capturar uma imagem e digitalizar. Então, o Fairchild Semiconductor, ele lançou o primeiro CCD. Eles tinham a intenção de aplicar em filmadoras, mas eles estavam com problemas de conseguir desenvolver essa tecnologia de filmagem, né, digital, e de certa forma engavetaram essa tecnologia. E aí, com o aumento da competição das televisões, né, e aumento da vontade que gostariam muito de transmitir as imagens, também os jornais queriam transmitir as imagens rápidas para poder mandar para a gráfica, imprimir uma notícia rapidamente, e as televisões queriam imagens melhores. Então acabou que isso foi retomada, né? Essa pesquisa foi retomada, e os fotógrafos, a fotografia começou a ser desenvolvida para ser digital. Fotógrafos acabaram levando equipamentos mais maneiros depois que a fotografia digital foi desenvolvida, porque antes eles levavam laboratórios fotográficos para poder conseguir tirar a foto, revelar e enviar a imagem por avião, né, ou por trem, ou por cavalo, ou por alguma maneira, onde se demorava muito. A ideia era digitalizar essa imagem e mandar elas por linhas telefônicas, mandar de alguma maneira esse sinal digital para a imagem ser utilizada na editora, no jornal, na gráfica, onde fosse. Então nós temos aqui em 1990 a Kodak lançando a DCS-100, que é a primeira câmera digital que foi comercialmente disponível, né? E aí o custo dela acabou sendo só utilizado por empresas que tinham muito mais dinheiro, que tinham mais recursos. O fotojornalismo, ele não conseguiu adotar essa tecnologia por conta do custo, mas sim foi um marco no surgimento da fotografia digital. E aí, 10 anos depois, surgiu a máquina digital com um pouco mais de acesso. Reparem que a primeira, em 1990, ela tinha esse tamanho, esse porte. Você não conseguia, além do preço, você tinha que carregar uma câmera e um computador junto. Já 10 anos depois, a DCS-200 já era mais compacta, mas mesmo assim ainda grande, e o custo foi menor, e possibilitou que os jornalistas conseguissem realizar aquilo que eles queriam tanto, que é registrar a imagem e mandar a imagem por um sinal de telefone, pela internet no caso, né? Então você tem aí que a internet surgiu em 1991. Basicamente ela foi popularizada nessa época de 91, 92.
Então você conseguia tirar uma foto no local e mandar para o outro rapidamente, ok? Aí vamos falar sobre a popularização da fotografia, né? Principalmente aqui apareceu um celular ali, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Nos anos 2000 surgiu o primeiro modelo de celular com câmera, que foi o JSH-04, que ele é o celular da Sharp, não foi a Samsung que lançou, né? Foi a Sharp. E nem é esse daí que apareceu, é esse que está aparecendo agora. O que estava ali na frente, que apareceu de gaiato, é o da Samsung. Então, assim, o celular da Sharp, ele foi considerado o primeiro celular com câmera integrada, né? Então tá ali a câmerazinha lá atrás, ó. E o da Samsung, ele não foi considerado o primeiro, apesar de que ele foi lançado primeiro, mas ele não foi considerado o primeiro com câmera integrada. Eles consideraram que era uma câmera acoplada. Entenderam a diferença? Então, o da Samsung foi considerado o primeiro celular com câmera, mas era acoplada, era um 2 em 1, e o da Sharp foi considerado o primeiro com câmera integrada, ok? Então aqui tá, os dois foram lançados numa diferença de tempo de meses, um foi em julho e o outro foi em novembro do mesmo ano. A resolução da Sharp era 11 megapixels, 0,11 megapixels, e o da Samsung 0,35 megapixels. Muita coisa, né? Esse daqui é da Nokia, que lançou em 2005 o N90. A Nokia investiu muito em câmeras fotográficas para celulares. A minha esposa teve um N95 que na época era assim, pouco depois desse daí, ele era um celular que tinha uma excelente câmera fotográfica. É excelente mesmo. É uma pena que a Nokia não conseguiu se manter no mercado com essa tecnologia. Mas teve celulares bons e com câmeras muito boas também. Tinha 2 megapixels o N90, e eu lembro que o N95 era de 5 megapixels, se eu não me engano, ou mais, não sei. Eles já tinham a lente Carl Zeiss, que é uma lente muito boa para câmeras fotográficas, tinha flash de LED e também o autofoco. Então, em 2005, essa tecnologia já era um diferencial para a Nokia, no caso, para os equipamentos, né, que trabalhavam com fotografia, com câmera fotográfica embutida. Esse daqui é o celular Sony Sony Ericsson, lançado em 2006, que já tinha 3.2 megapixels, foi o precursor da Cybershot, tinha autofoco, tinha sistema de estabilização de imagem e flash de xenon. Eu lembro que alguns celulares que tinham flash na época, ó, coisa de velho, o flash era ruim demais, você batia o flash e ficava tudo branco, eu que sou branco ficava mais branco ainda, então não era legal. Então os flashes para celulares acabaram demorando um pouquinho para ficarem bons, né? Porque é um espaço pequeno para um LED, e aí os LEDs não estavam ainda muito bem desenvolvidos e conseguiram demorar um pouquinho para poder aprimorar os flashes. Peraí que acabou saindo do nada, mas deixa eu botar aqui de novo, né? Aqui tem um finalzinho pra gente falar. Então a concorrência aumentava cada vez mais, certo? E essa concorrência gerava cada vez mais evolução, né? Essas evoluções faziam com que as câmeras fotográficas dos celulares fossem evoluindo cada vez mais. Então, de 2006 que a gente parou, cronologicamente falando, nessa linha cronológica, até 2021 a gente tem uma evolução tremenda. Vamos falar ainda desses equipamentos,
mas a gente precisa entrar um pouco mais nessa questão da fotografia digital, que aí fica para a próxima aula, né? Então, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Ela é uma aula basicamente de teste, né? Espero que tenha sido satisfatório para vocês. Que não tem, eu vou tentar melhorar cada vez mais essas nossas aulas, mas estamos começando, né? Então, se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, podem colocar no nosso grupo, certo? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima aula, terça-feira. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.